Graça e paz, tudo bem? Agora vamos falar sobre as tuas testemunhas, que se encontra no capítulo de número 11 do livro das Revelações, o livro do Apocalipse, ok? O capítulo 1, do versículo 1 em diante. E diz assim: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses, isso é, 3 anos e meio. E darei poder às minhas tuas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. É uma linguagem profética para 3 anos e meio. E estas são as tuas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes fizer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Somente até aqui. Então, aqui a Bíblia vem descrevendo a aparição de duas testemunhas no período de 42 meses ou 1260 dias. Isso seria 3 anos e meio. E essas duas testemunhas, elas vêm fazendo sinais. E que sinais são esses? Sinais parecidos com profetas que viveram na época antes de Jesus, na época passada, como Elias, no primeiro livro de Reis, ele dá uma ordem para que não chova durante 3 anos e meio. E isso é falado pelo apóstolo Tiago no capítulo 5 da sua carta, versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou pedindo para que não chovesse durante 3 anos e 6 meses, e assim aconteceu. Outro detalhe também, uma das tuas testemunhas tem poder de fazer a água se tornar em sangue. Fato este que aconteceu no livro de Êxodo, no capítulo 7, a partir do versículo 19, quando Deus usa Moisés para transformar a água do rio Nilo em sangue. Então, a primeira avaliação que é feita, a primeira observação, são tuas testemunhas que surgirão no período em que a grande tribulação estará acontecendo e profetizarão quanto ao sistema de governo que estará acontecendo na época e terão poderes miraculosos que perdurará durante 3 anos e meio. Agora, a pergunta é: quem são essas tuas testemunhas? Nós vamos analisar isso e vamos estudar quem pode ser as tuas testemunhas. Paz, as tuas testemunhas, parte 1. Agora que nós temos uma base de que no capítulo 11 de Apocalipse fala de tuas testemunhas, vamos agora descobrir as perguntas que ficam na nossa cabeça. Quem são? Quando surgirão? Onde aparecerão? O que elas farão? Como serão? Por que virão? Ok? Nós temos aqui algumas interpretações dentro da aula da teologia, ou na interpretação hermenêutica de cada visão teológica e escatológica. A primeira interpretação é chamada de interpretação preterista. Ela acredita que os profetas são os mártires que viveram em Israel e a igreja durante o longo dos anos. Quer dizer, os profetas, a igreja, quando surgiu a perseguição ali em Roma, em Jerusalém, como está em Atos 1, versículo de número 8, quando Jesus deu poder e autoridade para ser testemunho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra, e muitos cristãos foram mortos ali e martirizados. Então, na visão preterista, eles acreditam que os dois profetas seriam a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, que até hoje sofre perseguição. Uma segunda interpretação é chamada de interpretação futurista. Eles acreditam que são dois profetas que realmente surgirão no fim da grande tribulação. Já tem a interpretação idealista, que eles acreditam que é o testemunho das duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento, seria as tuas testemunhas. Já temos a interpretação contínua, que acredita que é a igreja de todos os tempos. A igreja englobando todas as eras seriam as tuas testemunhas. Mas enfim, quem são essas tuas testemunhas afinal e como devemos acreditar na visão? Qual a visão mais correta e qual a interpretação mais justa acerca das tuas testemunhas? Você observa, a Bíblia fala que essas tuas testemunhas terão poder
como de cair fogo do céu e parar a chuva. São características que foram marcadas pelo profeta Eliarro ou profeta Elias, no capítulo 17, como eu já falei, e também no capítulo de número 2 de 2 Reis, do versículo 9 ao versículo 16, quando ele faz cair fogo do céu. Outro detalhe é que um desses profetas que vão surgir, ou testemunhas, eles vão fazer e ter poder de fazer água se transformar em sangue, como foi o profeta, o grande líder Moshe Rabino, ou Moisés. Então, a primeira coisa que eu quero falar, a palavra mártir, que vem de martírio, significa pessoas que testemunham, que proclamam. E a Bíblia fala que só tem poder o testemunho de uma pessoa quando é 2 ou 3 pessoas. Você vai encontrar isso em Deuteronômio, capítulo 17, versículo de número 6, capítulo 35 de Números, o versículo 30, também Mateus, capítulo 18 e o versículo de número 16. Então, olhando dentro desse prisma, eles vão profetizar durante 42 meses ou 1.260 dias, que é 3 anos e meio. E bate muito com o que é falado sobre a medição do tempo. No capítulo de número 1, ele diz que foi dado uma cana semelhante a uma vara, e o anjo disse: levanta-te e mede o tempo o altar e os que nele adoram. Então fica claro que no período em que as tuas testemunhas estiverem profetizando, haverá um templo. E esse templo é o terceiro templo que vai ser reerguido através dos judeus para a adoração e o sacrifício e o retorno do sacerdócio levítico. As tuas testemunhas, parte 2. Então, dando continuidade, sabemos que nesse período, como está no capítulo 11, versículo 1 e 2, haverá um templo, e esse templo ele será reconstruído e é no período da grande tribulação. Na visão pré-tribulacionista, que acredita que a igreja subirá antes da manifestação do anticristo, o anticristo nesse período ele vai permitir que os judeus consigam reerguer ali o terceiro templo, porque o primeiro templo, que foi feito por Salomão, foi destruído no ano 586 por Nabucodonosor, e já depois que Zorobabel e Josué, Zorobabel o governador e Josué o sacerdote, você vai encontrar isso no livro de Esdra, quando o povo volta para reconstruir o templo, como está em Ageu também, que era o profeta da época, quando ele fala no versículo 8 e 9, minha prata, minha ouro, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Você vai encontrar isso também no livro do profeta Zacarias, que era o profeta que estava na época da reconstrução do templo que fora destruído. Isso é o segundo templo, que perdurou até o ano 70. É o mesmo templo que em Mateus 24 Jesus entra e fala que será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Então, depois do ano 70, já da era cristã, com a destruição do templo através do general que depois se transformou em imperador no lugar de seu pai Vespasiano, que de general virou imperador Tito. A partir do ano 70 em diante não há mais templo, então até o tempo atual. E esse terceiro templo ele será reerguido, e vai ser nesse terceiro templo cujo qual as tuas testemunhas vão estar ali batendo de frente com o anticristo, que vai permitir com que eles profetizem durante 3 anos e meio. A Bíblia fala que nesse período aí não vai haver nenhum tipo de represália, mesmo porque quem tentar se aproximar, segundo a Bíblia Sagrada, eles têm poder para que caia fogo, as pessoas sejam consumidas, e também pode transformar água em sangue e fazer com que fique sem chover durante 3 anos e meio, no período da sua profecia e no período do seu ministério. Há algumas interpretações que acredita que essas duas testemunhas podem ser Moisés e Elias, mas há alguma controvérsia. Por quê? Porque Moisés, ele morreu. No capítulo 34, a partir do versículo de número 5 em diante, você vai ver que Moisés, ele foi sepultado ali no Monte Nebo. Mas o profeta Elias, não. Você vai ver ali, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que ele caminhando com o seu discípulo, o profeta Eliseu, uma carruagem passa entre eles, os separa, e ele sobe. E ele sobe num rodamuinho e some. Ninguém sabe para onde ele foi. Então acreditam que Elias possa ser. Outras interpretações acreditam que seria Elias, que não morreu, e também Enoque. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 24, fala que Enoque andou com Deus e Deus o decidiu tomar para si. Então, dentro dessas interpretações, eles acreditam que possa ser Elias e Enoque. As tuas testemunhas, parte 3. Então, com base nisso, nós sabemos que as tuas testemunhas pode ser Elias e Enoque,
alguns acreditam Elias e Moisés, mas não o Antigo e o Novo Testamento, não a igreja do Antigo e a igreja contemporânea, e nem a igreja de todos os tempos. Porque aqui no capítulo 11, versículo 7, diz assim: acabaram-se o teu testemunho, e a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Então aqui fica claro que a besta, que no caso é o anticristo, vai fazer guerra contra as tuas testemunhas, vai as vencer e vai matar. Então, mas no período de 42 meses ou 1260 dias, que são 3 anos e meio, ninguém vai poder tocá-las. E o que elas vão pregar? Arrependimento. Vão pregar para as pessoas voltarem-se para Deus, como em hebraico é o teshuvá, que em hebraico quer dizer arrependimento, do verbo hebraico chuve, voltar, parar de praticar. Então, nesse período, as pessoas que estiverem ali adorando, idolatrando o anticristo, recebendo a sua marca, eles vão pregar para aqueles que não receberam ainda, aqueles que não aceitaram a sua marca, que não adoraram, para não se prostrar, mas somente crer que há um só Deus, um só Senhor e um só Salvador, que é Yeshua, no caso Jesus Cristo. Então, a pregação deles vai incomodar o anticristo e os seus asseclas, os seus serviçais, mas não vão poder fazer nada durante os 3 anos e meio. Então, numa linguagem clara e totalmente literal, eles são mortos. E são mortos aonde? Versículo 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Nós sabemos que Jesus Cristo ele foi crucificado em Jerusalém, e a Bíblia está falando que espiritualmente o corpo dessas tuas testemunhas que estarão ali mortos jazerão, ficarão expostos numa cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra. Capítulo 19 do versículo 11, sabemos que Deus mandou 2 anjos para tirar ali Ló e sua família de uma cidade promíscua, totalmente voltada para a devassidão, a prostituição e todo tipo de promiscuidade, homossexualismo, lesbianismo, tudo que podia existir de pecados sexuais. Então, ele tira da cidade e a cidade é destruída. Nós sabemos também que Deus tirou o povo do Egito através de Moisés, fazendo sinais, e esses sinais foram para comprovar que os deuses que era adorado e idolatrado pelos egípcios não tinham poder contra o único Deus, o Deus de Israel, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então, fica claro que eles vão matá-lo, e os seus corpos ficarão na cidade de Jerusalém, que aqui é falado numa linguagem figurada, uma linguagem simbológica, que é espiritualmente chamada de Sodoma e Egito, por causa da promiscuidade e prostituição e por causa da idolatria. Então, em Jerusalém, o corpo deles ficará mortos, jazerão, e todos verão. Versículo de número 9 vai falar sobre isso. Vamos para a 4ª parte. As tuas testemunhas. Parte 4. Então, como já fora lido aqui no versículo de número 8 do capítulo 11 de Apocalipse, que as tuas testemunhas são mortas pela besta, o anticristo, e os seus corpos jazerão na grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma por causa dos pecados sexuais, a prostituição, lesbianismo, homossexualismo e assim sucessivamente, promiscuidade. E Egito por causa da idolatria, devido a quando Moisés tirou o povo do Egito, nós sabemos que eram 10 deuses adorados no Egito e que até hoje são. Então Deus se sobressaiu, mandando 10 pragas, provando que não há nenhum Deus semelhante ao nosso Deus, porque o nosso Deus é o único Deus, Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Então aqui no versículo de número 9, diz assim: e os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns para os outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Significa que a internet vai estar sendo usada de grande maneira e de grande força e com grande poder nesse período. Então, as pessoas no mundo todo vão ver, através da internet, das mídias sociais, quer dizer, YouTube ou qualquer um outro, Facebook, Skype, Instagram, WhatsApp, ou o que seja, essas 2 testemunhas, que são 2 profetas mortos, e vão se alegrar, porque a pregação deles incomodou, porque a pregação deles era uma pregação à la João Batista, uma pregação como a de Elias, arrependimento, parada das coisas erradas, parar da mentira, do engano e se voltar para Deus, e era o que eles não queriam. O versículo de número 11 diz assim: e depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles,
e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que ouviram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Preste bem atenção. Após a besta conseguir tirar a vida deles, porque vai se cumprir o período de 3 anos e meio, eles vão se alegrar, porque o corpo deles vão ficar ali estendido, versículo de número 8, e todos vão ver, e todos vão se alegrar, vão mandar presentes uns para os outros, dizendo: ó, matamos, até que enfim pararam de perturbar esses pregadores, esses profetas que falavam de Jesus Cristo, falavam de arrependimento, falavam de se voltar para Deus, até que enfim um grande líder, que é a besta, o falso profeta, aquele que deu a marca, aquele que tem uma imagem lá no templo que está querendo ser adorado, e alguns estão adorando, conseguiu destruir eles. Mas a Bíblia fala que eles vão ficar mortos por 3 dias e meio, mas aí o Espírito de vida, que vem da parte de Deus, vai vir sobre eles, vai os reerguer e vai fazer eles subir para o céu, e todos vão ver. Isso vai ser a vista de todos. Uma nuvem vai tomá-los e vai levar, provando que, como Jesus falou, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que não crê, ainda que esteja vivo, morrerá. Mas quem está em Cristo e vive, nunca vai perder a salvação. Porque a salvação em Jesus Cristo, ela é eterna. Os testemunhas, capítulo final. Então, como já ficou claro, nós não sabemos qual a identidade das tuas testemunhas. Nós não sabemos quem realmente eles são. Nós não sabemos se vai ser pessoas que nós conhecemos na palavra, muito embora a Bíblia fala que o povo de Deus espera Elias e Moisés até hoje, como está no capítulo de número 18, a Bíblia espera um profeta, como foi Moisés. Não sabemos também, porque lá em Malaquias 4, versículo 5, a Bíblia fala que espera Elias, o retorno de Elias, que vai converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais. Está em Malaquias capítulo 4, versículo de número 5. Mas nós temos uma certeza. Essas 2 testemunhas são 2 pessoas físicas, 2 seres humanos, que vão vir na Terra no período da grande tribulação, e isso eu acredito piamente, eu falo para você, vai estar acontecendo após o arrebatamento da igreja, que como está em Daniel, que é a 70ª semana, que após o arrebatamento começa a contagem da semana de Daniel, que é a última, que são semanas de ano, que são 7 anos, que daria uma semana de ano e 7 anos, e esse será dividido em 3 anos e meio. Os 3 anos e meio, ele vai trazer uma paz, uma segurança, e nesse período ele vai ser atormentado pela pregação das 2 testemunhas. Não esquecendo também que nesse mesmo período estarão pregando, juntamente com as 2 testemunhas, 144.000 judeus castos que estarão ali juntamente com eles pregando o evangelho do reino de Deus, que é o retorno de Yeshua para reinar aqui na terra no milênio, que você vai encontrar isso no capítulo 65, versículo de número 17 e diante, do livro do profeta Isaías, o capítulo de número 4, o capítulo de número 8 e o capítulo também de número 11, falando sobre o milênio, que é o reinado de paz de 1000 anos literais que acontecerão aqui, onde Jesus Cristo reinará assentado em Jerusalém como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas até que isso aconteça, vai haver essa batalha, vai haver pregação das 2 testemunhas, pregação dos 144.000, e as 2 testemunhas serão mortas e jazerão, mas elas ressuscitarão e subirão com o espírito de vida que vem da parte de Deus, e estarão numa nuvem, e todas as pessoas verão eles ressuscitar e subir, provando que a morte para aquele que crê em Deus, aquele que crê em Jesus e faz sua vontade, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do mundo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu creio, estou crendo que Jesus Cristo ele está te chamando, está nos chamando para essa última seara, que é a salvação das almas, o arrependimento dos pecados e a lavagem pelo sangue de Jesus, o retorno completamente para a sua vontade. Eu creio que você está inserido no arrebatamento, e você não vai ver as suas testemunhas aqui, você vai estar lá em cima. Quando eles terminarem, vai se encontrar conosco lá, porque você foi chamado para estar com Cristo, e Cristo vem, e você vai estar pronto, nós estaremos prontos, em o nome de Jesus. Fique com Deus, e amém.